Pessoal, os novos notebooks gamers aí que estão saindo no mercado já estão vindo atualizados, né, com a nova geração de processadores. No caso da Intel, ela já lançou ali os i7 e i5 de 12ª geração, e no caso da AMD, já lançaram os Ryzen de 6ª geração, apesar de ainda não ter aparecido muitos modelos aqui no Brasil. E recentemente nós mostramos aqui no canal notebooks justamente com essas novidades, né? Por exemplo, o Zephyrus M16, que tem o i7 12700H, e o ROG Strix G15, que já tem o Ryzen 7 6800H. E como esses dois caras aqui estão passando uma temporada de teste com a gente, né? Tanto o ROG Zephyrus como também o ROG Strix, eu decidi fazer esse vídeo comparativo para ver quem que tá melhor. Será que é o i7 12700H ou o Ryzen 7 6800H? Vale lembrar que ambos os notebooks possuem ali configurações semelhantes, tá? Claro, com exceção do processador, mas ambos possuem uma RTX 3060, 16 GB de RAM, tudo igualzinho. O Strix tem uma diferença que a tela dele é 2K, mas todos os testes de hoje estão em Full HD apenas, tá? Para nivelar todo mundo ali no mesmo patamar. O Strix também tem uma 3060 com um pouquinho mais de TGP, mas vocês vão ver que durante os nossos testes isso não vai fazer diferença nenhuma, já que os testes que nós selecionamos, né? Selecionamos ali testes sintéticos e também alguns jogos para testar. Todos eles dependem mais do processador, então tanto faz a placa de vídeo que está ali, e mesmo que puxe um pouquinho da placa de vídeo, ambos possuem uma 3060, então o conjunto está bem equilibrado. Só que assim, antes de começarmos os testes, só passar as especificações, né? O Ryzen 7 6800H que está presente ali no Strix G15, né? É uma nova geração ali da AMD, mas esse processador continua com o padrão da arquitetura da geração passada, tá? Então o Ryzen 7 6800H continua sendo 8 núcleos físicos e 16 threads. O clock dele vai até 4.7 GHz no turbo e de cache ele tem 20 MB. Já o i7 12700H, que é o que está presente no ROG Zephyrus M16, né? Ele mudou completamente a arquitetura se comparado com os i7 das gerações passadas, que eram semelhantes aos Ryzen, né? Das gerações passadas também, só que agora da 12ª geração tá diferente. Agora o 12700H tá com 14 núcleos no total, só que 6 desses núcleos são voltados para eficiência, são núcleos mais fracos, mas que também gastam menos energia. Já 8 núcleos são voltados para performance. Antigamente ele só tinha 8 núcleos e os 8 eram voltados para performance. Mas além dele ter 14 núcleos, sendo 6 E-Core de eficiência, né, e 8 P-Cores, ele também tem 20 threads, muito mais do que antes que tinha 16 e muito mais até do que os Ryzen atuais que também possuem apenas 16 threads. Então resumindo, esse novo i7 12700H está com 14 núcleos e 20 threads, uma grande diferença com relação à arquitetura. Além disso, ele também chega a 4.7 GHz no turbo, mas de cache ele tem um pouco mais, atingindo até 24 MB. Ou seja, pessoal, se a gente colocar as especificações lado a lado, o Intel teve uma inovação na arquitetura, tem mais threads e mais cache. Mas será que essa mudança de arquitetura, o fato de agora ter núcleos E-Cores, P-Cores, né, ter mais threads, faz diferença na prática? Acho que a gente já pode começar mostrando aqui um teste para vocês que o VAP fez sobre duração de bateria, até porque essa nova arquitetura da Intel, um dos motivos de ter os E-Cores, que são núcleos de eficiência, é para esses núcleos não gastarem tanta energia em tarefas mais básicas, né? Fazendo com que a bateria do seu notebook dure mais tempo. E nos nossos testes, o Zephyrus M16 com Intel durou 5 horas e meia rodando um vídeo no YouTube, né? Com brilho no médio e economia de energia habilitada. Já o Strix G15, que tem o Ryzen 7 de 6ª geração, durou 7 horas, então 2 horas a mais, e ele iria durar ainda mais porque tinha 14% de bateria no final desse teste, mas o VAP tinha que dormir. Ou seja, pessoal, uma coisa que eu já queria falar aqui para vocês é que com relação a gasto energético, mesmo que o Intel tenha essa inovação de ter agora E-Cores, né, núcleos de eficiência para gastar menos energia, ele ainda não está tão bom quanto os Ryzen nessa questão. Os Ryzen eles estão melhores na questão de eficiência energética desde a geração passada, né? Então, por mais que a Intel tenha melhorado nesse ponto, ainda não chegou a ser tão eficiente quanto os Ryzen, que vai te dar uma duração de bateria muito superior. Mas beleza, eu coloquei esse teste de bateria em primeiro porque eu sei que muitos de vocês não se
se importam tanto assim com bateria, 5 horas inclusive já tá de bom tamanho, o que importa talvez seja a performance, né? Então vamos lá, nós fizemos alguns testes sintéticos para comparar. Rodando o Cinebench, que é um software que simula uma renderização 3D de um projeto pesado, o Ryzen 7 6800H pegou 14.217 pontos em multicore e 15.008 pontos em single core. Já o i7 12700H do Zephyrus, né, pegou simplesmente 18.078 pontos no multicore e 1.806 pontos no single core. Uma diferença simplesmente absurda em favor do Intel. Em porcentagem, só para vocês terem uma noção, o Intel foi 27% melhor em multicore e 20% superior também em single core. Antigamente a gente dizia que os Ryzen eles eram melhores em multicore e piores em single core, só que nessa geração aqui o Intel conseguiu ser melhor tanto em multicore como também em single core, e pelo menos aqui no Cinebench, utilizando esses dois processadores que é o i7 12700H contra o Ryzen 7 6800H, o Intel foi muito melhor, não foi um pouco melhor, foi coisa de 20% para mais de diferença. Testamos também o 3D Mark, um software da Steam, né, que ele consegue fazer o teste ali por thread, inclusive, para ver se essa diferença de ter muitos threads traz alguma vantagem para o Intel. E aqui é interessante notar que se a gente olhar o resultado do All Threads, ou seja, utilizando todos os threads, né, o i7 12700H pega 8.320 pontos contra 7.104 pontos do Ryzen, uma diferença grande também de 17% em favor da Intel. Mas a partir do momento que os threads se nivelam, então ao invés do all threads, né, você focar nos 16 threads, que é justamente a quantidade que o Ryzen tem, a diferença de performance entre eles diminui, o Intel ainda fica superior na maioria dos testes, cerca de 8% superior para cima, mas pelo menos a diferença não é tão grande. Então nesses testes, principalmente no 3D Mark, dá para perceber que o i7 de 12ª geração, ele está naturalmente mais forte do que o Ryzen 7 de fato. Isso a gente já via acontecendo até nos i7 de 11ª geração, eles estavam um pouco mais fortes do que o Ryzen realmente. Só que em cenários onde você utiliza todos os 20 threads do i7, é aí que ele brilha e é por isso que ele te traz tanta performance assim a mais, tanto no multicore ali do Cinebench, como também no resultado do All Threads ali do 3D Mark. Então sim, parece que essa mudança de arquitetura da Intel realmente trouxe vantagens práticas, né, com relação a desempenho ali, mas aí fica uma dúvida. Por mais que nesses testes sintéticos o Intel tenha ganhado inclusive de porcentagens grandes, será que em jogos, numa situação prática, enquanto você está jogando algum jogo leve ali, tipo um CS, um Valorant, jogos que são mais CPU bound, né, jogos que dependem mais do processador, será que toda essa mudança de arquitetura, esses pontos a mais que ele pegou no Cinebench e tal, será que isso reflete também nos jogos? E pior é que reflete, pessoal. Nós testamos no CSGO, por exemplo, o Ryzen 7 6800H pegou 449 FPS no mapa de benchmark, né? Isso com a tela gravando e também com CS no mínimo. Já o i7 12700H pegou 517 FPS, 15% a mais de FPS para o Intel. Nós testamos também no Rainbow Six Siege, que é um jogo que dizem ser mais otimizado para Ryzen, e realmente parece que é o caso, porque a diferença entre eles foi bem baixa. O Ryzen 7 pegou 414 FPS no benchmark, né, com o jogo no mínimo, e o Intel pegou 425 FPS. E por mais que tenha sido pouca diferença, né, de apenas 2% ali, o Intel de qualquer forma ganhou também nesse teste. Testamos também o Valorant. Aqui o resultado não é tão preciso, porque no Valorant não tem um cenário de benchmark fixo, né, então a gente botou para jogar no mesmo mapa e no mesmo modo, que era disputa de Spike no mapa Ascent, se não me engano, e o Ryzen 7 pega 279 FPS no mínimo e o i7 pega 357 FPS. Uma diferença gigantesca de 27% a mais em favor da Intel. E já que ambos os notebooks possuem a mesma placa de vídeo, a gente resolveu testar também no Warzone, que é um jogo bem pesado para ambos, né? Tanto para o CPU quanto também para o GPU, mas vamos ver se o CPU vai fazer alguma diferença. E aí aqui foi o único teste onde o Ryzen ganhou. O Ryzen 7 com a RTX 3060 pegou 135 FPS e o i7 também com a 3060 pegou 127 FPS. Finalmente aí um resultado positivo para o Ryzen, né? Mas o problema é que no Warzone o resultado também é bem impreciso, porque cada ambiente do mapa tem uma performance diferente, não dá para cair sempre no mesmo lugar, mas de qualquer forma vamos considerar uma vitória aí para o Ryzen, que teve aí 6% a mais de desempenho. E por último, para finalizarmos aqui os testes em jogos, nós testamos um Fortnite no modo de desempenho, botando para rodar um replay fixo de um pro player, né? E nesse teste o Ryzen 7 pegou 196 FPS e o i7 pegou 230 FPS no começo da partida, uma diferença de 27%. Novamente o Intel ganhou de lavada.
pessoal, eu acho que eu nem preciso fazer essa conclusão, porque tá na cara de vocês que o i7 12700H deu um pau gigantesco em cima do Ryzen 7 6800H, pelo menos na questão de performance. Tá passando um resumo, uma tabela resumo, né, dos testes que a gente fez e cara, o Intel só perdeu pro Ryzen no Warzone e mesmo assim existe a possibilidade de ter sido apenas uma variação do teste, porque é um teste impreciso, né, pode ter sido locais de mapas diferentes e tudo mais. De resto, o Intel ganhou basicamente em todos os testes, sejam sintéticos ou em jogos. Eu não sei se esses mesmos testes vão se aplicar para os i5s ou o Ryzen 5 também, das novas gerações, porque a gente só testou o i7 12700H contra o Ryzen 7 6800H, mas entre eles o resultado está bem claro. Um ponto onde o Ryzen ganha bastante é com relação à duração de bateria, né? A eficiência energética, inclusive é um ponto muito relevante, tá? Porque apesar do i7 ter dado um resultado muito superior ao Ryzen, o Ryzen ainda tem resultados bem altos, é um processador ainda muito forte, apesar de mais fraco do que o Intel, e talvez você não precise de tanta força assim no processador, se você for jogar principalmente, né? Não for precisar fazer uma tarefa, utilizar algum software pesado para CPU, muitas vezes o Ryzen 7 6800H já vai ser o suficiente para você e ele vai gastar menos energia, fazendo a bateria do seu notebook durar ainda mais. Agora, se você quer performance bruta, você quer ver o seu FPS saindo lá para números absurdos, coisas do tipo, aí esse i7 12700H ele tá bem superior mesmo. E antes de finalizar, pessoal, apenas um disclaimer que é o seguinte, tá? Os resultados que eu mostrei aqui para vocês foram do i7 do Zephyrus e do Ryzen 7 do Strix. Eu falo isso porque os resultados podem variar de notebook para notebook, porque a fabricante pode ter colocado ali o mesmo i7 12700H em outro notebook, só que com power diferente, né? Com limite de energia diferente também, fazendo ele atingir performances inferiores ou superiores. Então eu resolvi testar os dois notebooks. Eu acho que é um resultado bem equilibrado, até porque são dois notebooks da mesma marca, né? São dois notebooks da Asus, então nada mais justo do que fazer eles concorrerem entre si. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Pessoal, se vocês curtiram, não se esquece de deixar seu gostei, porque isso apoia demais o nosso trabalho por aqui. E vejo vocês então no próximo vídeo. É isso, até mais, valeu!